Aí, eu tenho o controle da minha vida, sou eu mesma que controlo os meus atos, as minhas escolhas. Porque, gente, por exemplo, na minha residência, a televisão chegou quando eu tinha 17 anos, né? E naquela época, a gente tinha uma vida muito recatada, né? E tinha aquela coisa do namoro, depois do noivado, depois do casamento. E havia, sim, pessoas que já bebiam, que já fumavam, né? Na família tinha os fumantes. Não raras crianças eram solicitadas para irem comprar cigarros para os adultos. Bom, então já havia este clima e aí a televisão chegou, né? A televisão e os filmes de Hollywood. E o que é que a gente olhando para trás, a gente observa? Com o passar do tempo, aqueles filmezinhos, Água com Açúcar, né? Aqueles romancezinhos, bem novelescos mesmo, mas lá daquela idade, onde um sentava numa ponta do sofá e o outro na outra ponta, e os pais ficavam no outro sofá fazendo a sala, né, para o casal. Era assim. Com o tempo, isso foi mudando e as novelas e os filmes de Hollywood foram devagarinho apimentando, né, as relações e a televisão foi trazendo também aquela coisa de moda, né, aquelas modelos magrinhas, todas as pessoas tinham que seguir aquele estilo, a forma do cabelo, o tipo de roupa, aí chegava no outro verão, a roupa já era outra, e as pessoas todas iam colocando aquelas coisas na sua vida. Então, todos, até hoje é assim, né? As pessoas andam com o mesmo corte de cabelo, com o mesmo visual. Beatriz, bem-vinda. As pessoas com o mesmo visual, todo mundo igual, né? E devagarinho nós vamos vendo assim a mulher foi sendo colocada, né, com uma aparência e com comportamentos que antes eram ditos ser de uma prostituta. E ainda hoje a moda é essa, então não há mais um senso crítico quanto ao pudor, né? E também as crianças foram sendo gradativamente erotizadas, né? E a pedofilia então ganhou muito terreno, e essas crianças foram sendo erotizadas para essa plateia de pedófilo, né? As crianças, as menininhas vestidas como mocinhas, as bonequinhas que antes eram bebê, passaram também a ser mocinhas, com roupinhas bem sensuais, né? E o mundo, então, ele foi perdendo seus valores. E havia propagandas de cigarro, havia propagandas de bebida, e esses produtos eram associados com bem-estar, com status social, né? Com se dar bem na vida. E então todos foram devagarinho adquirindo esses hábitos. Para vocês terem uma ideia, eu estava lendo um livro e ele narrava, esse livro deve ter sido escrito lá pelos 1930, assim. Uma mulher engravidava e começava a enjoar, o médico receitava cigarro para a gestante relaxar. Oi, querida amiga Aureliana, boa noite, seja bem-vinda. Então, o cigarro era receitado para a pessoa relaxar. Então, vocês imaginem que nós, então, fomos gradativamente levados a consumir produtos, a consumir uma moda contrárias à nossa saúde, à nossa moral e aos nossos bons costumes. Então, hoje todo mundo acha normal se vestir com essa moda que está aí, super colante, né? Até os homens agora usam calças super colantes, da boca bem fininha,
Então você vê um homem de terno e perdeu toda a elegância que vê aquela calça bem ajustinha, com a boquinha bem apertada. Não tem sentido, né, uma coisa dessa. Mas nós todos usamos. Mas, então, claro, eu compro a roupa que eu quero, eu como a comida que eu quero, mas eu não escolhi por mim, não é verdade? Então, eu brinco que todas as mulheres hoje têm as sobrancelhas iguaizinhas, né? Do mesmo formato. Gente, nós viramos robôs. E, coincidência ou não, né? Os índices de depressão, os índices de angústia, os índices de medo, distúrbios assim emocionais e mentais de todas as ordens, e o corpo físico adoecendo, né, com doenças que não tinha antes, essas doenças autoimunes. Então é um desespero, né, e uma vida dura, os relacionamentos assim tão sobrecarregados, porque as pessoas estão repletas de sentimentos de mágoas, de rancores, né? E elas trocam esses, como eu diria, essas vibrações de ordem inferior. Então não pode haver leveza, não pode haver felicidade, não pode haver até prosperidade também num clima como esse. Então, na medida em que nós fomos sendo aprisionados no nível da comida e da sexualidade, nós não conseguimos desenvolver o nosso poder pessoal, porque é um nível acima disso, né? Primeiro a gente tem que ter o prato de comida, né? Sua sobrevivência é garantida. Depois você vai para o relacionamento, mas se você ficar preso aí, né, em comer e beber, como é o caso da nossa humanidade, comer e beber, sem ter qualidade no que está comendo, nem no que está bebendo, e tendo comportamentos que gastam toda a sua energia no nível da digestão e no nível da sexualidade, não sobra energia para você ter poder pessoal e transformar a sua vida em algo atraente, né? Gostoso, né? Uma vida gostosa, fluida, leve, alegre. A gente perdeu a alegria, é preocupação, é ansiedade. Então, eu pergunto para vocês, até quando nós vamos ficar mantendo esse estado de coisas? Se vocês não se dispuserem, ou nós todos não nos dispusermos a avaliar essas questões, a verificar onde foi que nós erramos, né? Onde foi que nós caímos, para poder iniciar um processo de limpeza. Maria Rita, bem-vinda. Como que nós vamos conseguir dar uma virada? Né? Porque a Terra mudou. A Terra agora entrou numa era de luz e não será possível permanecer nessa Terra se a gente não subir, não der esse passo aí, né? Que a gente está sendo convidado a dar agora. Então, nós chegamos ao máximo da vivência do materialismo e a única solução para nós neste momento é dar este salto e polarizar a nossa atenção e a nossa vivência no mundo do espírito. Porque o corpo, ele não existe sem o espírito, né? E a nossa alma que está aí no meio, ela precisaria se mirar no espírito para receber as instruções dele, né? E então transferir ao corpo vibrações de origem elevada. Porque se eu recebo, se a minha alma está ligada com o meu espírito e recebe ali as instruções, né, de o que comer, né, do que comer, do que fazer, como se comportar, né, os valores, como que a gente poderia fazer coisas que nos trariam alegria e felicidade, se não dermos este salto. Então, a gente está convidando vocês a verificarem. Sim, eu que faço as escolhas da minha vida. Eu compro a roupa que eu quero, eu como a comida que eu quero, eu vou ao lugar que eu mesma escolho.
Então, mas essa escolha minha, ela foi induzida por uma mídia, né, por novelas, por filmes, pela moda, ou ela é realmente da minha alma, não é? Então, nós precisamos de fazer essas reflexões, porque se eu não fizer as escolhas que a minha alma quer, eu já estou sendo dominada por outra inteligência, né? É outra inteligência que descobriu como manipular a minha e como zerar a minha capacidade de reflexão e me induzir a beber, a fumar e a ter essa alimentação moderna, que é batata frita, que é pizza, né? Que é macarrão, pão, sanduíche, e nós vamos deixando de lado a fruta lá no pé, né? Colher a couve, a salsinha ali na horta, né? Plantar coisas para a gente saborear. Isso aí, gente, uma couve que você colhe na hora, ela tem 100% de energia vital. Uma couve que você compra lá no mercado, talvez você, quando a compra, ela foi colhida no dia, ela ainda tem ali, vamos dizer, 50% quando você chega em casa. Mas você põe na geladeira e vai comer 2, 3 dias depois, aí ela já não tem mais energia vital, não é? Então, realmente, olha, o depoimento, não consigo comer que não for saudável, porque não desce. Isso significa que é uma mente que já está desperta e já está seguindo o que o corpo pede, né? Como eu disse numa outra live, às vezes nós temos fome demais, a pessoa come, come, não satisfaz. Ela fala, estou tão ansiosa que eu como, eu quero comer bandeja inteira de brigadeiro. Mas, gente, comendo esta comida que não nutre, o corpo vai pedir mais, sabe? Porque ele vai pedir para a gente comer até ele ganhar o nutriente que ele precisa. Como ele não ganha de jeito nenhum, então ele continua emitindo o desejo de fome, né? Aí nós precisamos ter essa consciência, né? Aquele forninho de micro-ondas, tudo isso faz com que a gente tenha uma alimentação errada. Então, eu preciso perguntar novamente para vocês: vocês têm desejo de ter uma vida leve, uma vidinha gostosa, interessante? Não tem nada melhor do que uma vidinha interessante, né? Cheia de aventuras, né? Mas o meu corpo tem que estar leve também. Ele tem que estar sadio. Então eu tenho que ter essa faxina no corpo, né? Mas eu fui induzida a querer pizza, coxinha, né? Pão de queijo, salgadinho. Então hoje os lanches são todos nessa faixa de alimentos que na verdade nem nutrem tanto e ao mesmo tempo ou intoxicam, né, ou atrapalham o nosso corpo, como o glúten, que ele vai emborrachando, vamos dizer assim, o nosso estômago, as paredes do intestino, também essa região frontal, onde a nossa memória vai ficando ruim, né, as pessoas vão tendo Alzheimer, né, o glúten relacionado com todas as doenças neurológicas. Mas eu quero uma vida gostosa, mas eu quero uma vida tranquila, né? Uma vida divertida. Então eu me disponho a verificar se as escolhas que eu tenho feito, elas são minhas mesmo ou se são de um poder que quer nos escravizar. De quem é a escolha? Então, se eu desejo o meu cabelo é lisinho, e se eu desejo cachear, né, eu vou ter que ir ao salão, usar uma quantidade de produtos, né? Se eu não quiser ficar com o cabelo branquinho que está começando aqui, eu vou ter que passar tinta. Como é que fica, né, gente? A gente não quer envelhecer e nós enchemos o rosto de tantas coisas para poder não parecer velha. Como é que faz? Então, quando você vai sorrir, os seus músculos não movimentam mais porque eles estão ali preenchidos, né, de substâncias que os endurecem, né? Olha, tem gente que já deixou o glúten, né?
Muito bom, trago da roça tudo que posso colher. E nem todo mundo tem uma roça, eu sei, nem todo mundo tem um quintalzinho, eu sei. Mas, de posse dessas informações, e se nós realmente queremos mudar de lado, sair do lado da vida emperrada e dura, para a vida leve, gostosa, eu preciso escolher que alimento eu vou ter. E eu tenho que me dispor a procurar aonde eu encontro um alimento fresco. Aqui em Araxá tinha a Marlene, eu não sei se ela ainda tem esse restaurante, é a mãe dela que era encarregada, era um restaurante de comida daquela nutrição higienista, né? Então a mãe dela era encarregada de manhã ir nas hortas, né, buscar as verduras e os legumes fresquinhos o mais possível que achasse. Então ela procurava servir uma alimentação rica, além de orgânica, também fresca, né? Oi, Maura, bem-vinda. Assim, essa consciência é que nos leva a mudar a nossa vida. Mas eu preciso me dispor, primeiro, a verificar que nós fomos induzidos a ter uma série de comportamentos, né? Por exemplo, a Rússia, lá no século passado, no começo, ela financiou uma revolução vendendo vodka para seus, né, seus patriotas, né? Agora imagina, você embebeda pessoas, porque você pega o dinheiro delas dessa forma, embebeda pessoas para ela continuar gastando dinheiro naquilo ali, e aquela renda toda que é fabulosa é aplicada em armas para subjugar outros. Nós temos que sair desse nível de coisas, não temos? O nosso coração está pedindo isso ardentemente. E nós precisamos, então, assumir o comando da nossa mente para que outros deixem de comandar, né, a nossa vida e as nossas escolhas. Oi, Angie. As nossas escolhas precisam ser nossas de acordo com a nossa consciência. Então, nós precisamos ouvir mais a nossa consciência, porque ela nos diz o que é melhor. Ela nos diz melhor o que é melhor. Então, até quando eu vou ficar com a minha televisão ligada? Hein, gente? Porque o pânico, o medo, é a arma que eles usam para nos tirar das jogadas e nos submeter, e nos subjugar. Então, se eu ouço todos os dias, diariamente, todas as notícias do vírus, eu vou ficar meio cismada ou muito cismada, né? Então, a gente deve se informar, né, apenas o suficiente para saber o que está acontecendo, tirar as próprias conclusões e adotar os comportamentos condizentes, não é? Mas então vamos lá nesse desafio. Nós estamos sendo comandados pelo medo. O medo é que está regrando a nossa conduta. E nós sermos conduzidos pelo medo, nós vamos fazer tudo o que eles impuserem, né? Então é uma força de interesses buscando fazer com que a gente fique bem amedrontado, com medo de morrer, né? Com medo de perder os familiares e gerando toda essa situação. Então, se nos é pedido tanta coisa, fica em casa, usa máscara e não pode trabalhar, etc. O que acontece? Nós vamos empobrecendo, mas as boquinhas dos filhinhos querem continuar comendo, né? As contas chegam, e isso vai agitando a mente, que é o que eles querem. Que a gente fica, eu estou aqui rindo, mas é porque eu acho graça, assim, de como é fácil induzir alguém a alguma coisa pelo medo. Como a gente entregou a nossa vida, né? Nos deixando controlar pelo medo. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Assumir o controle da nossa mente, assumir o controle das nossas emoções.
Como fazer isso? É o que eu tenho dito sempre e vou continuar dizendo, gente, porque nesse momento da humanidade, nós temos que pegar esse controle de volta. E como é que nós vamos pegar esse controle de volta? Entendendo que a gente está sendo controlado por outros, né? Cada vez que eu vou ao salão e faço a sobrancelha igualzinha que todo mundo está pondo, eu estou atendendo a esse pedido, estou aplicando o meu recurso numa coisa completamente superficial, que não me serve para nada e que ainda me tira pelos, que os pelos não deveriam ser tirados, porque eles são antenas, né? A gente não tem pelos à toa. Se os pelos não servissem para nada, eles não estariam lá, mas não, a gente vai, tira todos os pelinhos e põe os formatos igualzinho de todo mundo. Ora, cada formato de sobrancelha, cada jeito de cabelo, ele tem a sua personalidade. Ali tem um jeito que a sua alma está se expressando. Você vai lá e muda a expressão da sua alma e fica forçando que ela vibre diferente do que veio vibrar. Isso não vai dar ansiedade, não? Hein? Não vai tirar você do seu equilíbrio, não? Então, eu tenho aqui um narizinho um pouquinho grande, aí eu vou lá e corto um pedaço, e aí eu estou forçando a minha alma a vibrar numa faixa que não é a dela, porque eu tirei um pedaço do espaço no qual ela se expressava, né? Dá para entender essas coisas? Se o meu cabelo é liso e eu fico enrolando ele, eu estou forçando ele a viver de um jeito que não é o jeito dessa alma. Dá para entender essas coisas? Né? Então, a certa altura, o corpo pede assim, estou precisando de cortar o cabelo, estou precisando de cortar o cabelo, é seu corpo que está pedindo para você cortar um pouquinho para renovar as antenas. Ah, mas eu não corto de jeito nenhum porque o meu marido não deixa, a minha religião não deixa. Então, a gente vai contra os anseios da nossa alma, né? E a gente começa a ter uma vida com escolhas baseadas nos outros, na dominação de outros. É o marido que domina, é o filho que domina, é a filha que manda, né? É o professor que fica pressionando e o vizinho que fica impondo, né? Ah, dá para entender, né? Dá para entender. É para entender mesmo. Porque nós estamos movendo contra o vento, né? Contra a maré, remando contra a maré. Alguém aí já teve a experiência de nadar no riacho ou no córrego contra a correnteza? Já viu como é difícil? A gente não sai do lugar, faz um esforço terrível e não sai do lugar. É isso que nós estamos fazendo com essa vida que perdeu a naturalidade dela, né? Essa vida que tudo é baseada inteiramente em coisas artificiais. Ai, precisamos respirar. Né? Ninguém contou isso para nós, porque ninguém vai contar mesmo, porque ninguém sabe disso. Todo mundo está sendo comandado por um interesse acima da nossa consciência, né? Porque nós não ouvimos a nossa consciência. A gente sabe que está tudo errado, mas a gente faz assim mesmo. Como é que nós vamos resolver essa questão? Hein, gente? Então, nós precisamos de parar e refletir e analisar. Nós temos que voltar a uma vida natural. Nós devemos, de preferência, ir morar lá no campo, né? Enfim, eu estou falando dessas coisas aqui, não é para que a gente entre em nervosismo, porque eu não tenho como, porque para que eu moro em apartamento, não posso tomar sol. Quem disse que não pode, né? Então, nós primeiro precisamos parar de colocar tantas objeções naquelas coisas que a gente precisa de tomar atitude, né? Aquelas coisas que a gente precisa fazer. Para de colocar objeção. Analisa a situação, se disponha a pensar, nossa, deixa eu olhar para isso daqui. Hoje eu moro neste lugar, eu ganho tanto, eu tenho essas dificuldades e eu tenho esses anseios. Fiz a listinha. Quais são as minhas dificuldades, quais são os meus sentimentos, os bons e os ruins, o que eu quero para a minha vida, o que eu não alcancei ainda. Oi, Josi.
não é? Eu tenho que fazer essas listinhas, porque eu tenho que ter documentado aonde eu estou e para onde eu quero ir, porque eu tenho que entender para onde eu quero ir. Se eu quero a minha paz, se eu quero a minha saúde, eu vou ter que abrir mão de todas essas coisas que nos foram impostas e que tiraram a nossa naturalidade de ser, né? Justamente, seguir a essência divina, né? Ouvir a voz da consciência. A intuição não falha mesmo. Oi, Josi. A intuição não falha, não é? Tem gente que tem o potencial racional mais determinante, mais atuante. Então precisa ir refletir, precisa ir tirar conclusões, tem que acionar o senso crítico, tem que fazer análises, tem que pesar as coisas. É mesmo, sempre que eu como muito doce, eu fico enjoando, né? Eu já ouvi isso muito. Eu mesma, eu não como mais doce, mas às vezes tem um aniversário, alguma coisa, que eu como ali 2 ou 3, por exemplo, brigadeiros, fica enjoando. Sabe? Quer dizer que a gente parou de entender que o corpo está contando que aquilo é por causa disso. Então, as pessoas têm azia, as pessoas têm má digestão, elas não entendem por quê. Elas esqueceram de observar que foi aquela alimentação. Mas como se alimenta todo dia igual, ela nunca vai achar que está com o estômago assim, porque ela está comendo aquilo lá, né? Como é que nós vamos fazer, gente? Nós temos que começar a nos observar e verificar, né, que todos os meus comportamentos, eles podem não estar sendo gerados pela minha vontade, mas pela indução da televisão, né, do desfile de moda. Não é? Aquela pessoa que quer muito vender determinado produto, ela gasta muito em propaganda, até que a gente comece a consumir aquilo. Aí vira moda, eu tenho o vizinho que é também, aí o outro vizinho também adquiriu, o outro já começa a querer também. Pode reparar, né? Uma vez eu fiz uma pintura aqui na casa e tudo, passou um pouquinho da frente, pintou, passou um pouquinho do lado pintou. Foi muito interessante. Então é isso, a gente aparece com uma marca de carro, o outro vai lá e compra também, a gente aparece com uma roupa X, o outro vai lá e compra também. Por que isso? Por que nós não vamos seguir o que a nossa Constituição nos pede, né? Eu não tenho que fazer minhas escolhas pela moda, eu não tenho que fazer minhas escolhas pelo que é gostoso. O que é gostoso, no geral, é venenoso também. Precisamos escolher entre a moda e o bem-estar. Então, a moda e o bem-estar. O bem-estar é uma roupinha de algodão, né? Mas a gente não usa mais roupinha de algodão, tem que passar, né? A outra não amarrota, então uma série de coisas. A gente não põe mais uma roupinha de algodão, tudo é sintético hoje em dia, né? E por aí afora. Então, se eu não tenho o controle sobre a minha vida, não tem como eu curar minha ansiedade, nem as minhas preocupações, muito menos meus medos. Primeiro que nós não queremos fazer mudanças. A gente não quer mudar. Então, eu me lembro que eu fumava, né? Eu me lembro que eu pensava em fumar, mas o hábito de fumar, ele não envolve só a minha pessoa, ele envolve uma quantidade de coisas invisíveis, né? Então, eu pensava em parar de fumar e eu tinha vontade de fumar o dobro ou o triplo e fumava o dobro ou o triplo. O que é isso, né? Que não nos deixa encarar as nossas condições. Porque se eu decidir que eu vou parar de fumar, eu posso entrar em sofrimento, né? No caso, eu senti essa ansiedade. E às vezes eu vejo pessoas com mais facilidade de deixar a bebida do que o cigarro. Mas eu preciso encarar que eu preciso deixar. Eu preciso fazer essa escolha. E se eu fizer essa escolha, o como vai aparecer, né? Então eu conto o meu caso. Eu não fumava muito, eu fumava uns 8 cigarros por dia. Bom, vou parar, porque eu vi 2 senhores morrendo com efizema. Gente, era muito angustiante ver a pessoa querer respirar e não dar conta, o olho vai regalando, sabe?
E mesmo que tenha aquele oxigênio ali, chega um ponto que não tem como, né? Eu vendo aquilo, eu jurei para mim que eu ia parar, porque eu não suportava pensar que ia chegar aos 80, eu tinha 45 naquela época. Eu não suportava pensar que ia chegar aos 80 com enfisema e pensando assim, por que que eu não parei de fumar aquele dia? Né, Cruz, né, Josi? Por que que eu não parei de fumar aquele dia? Foi isso que me levou realmente a decidir a parar de fumar, foi o medo, né? Então eu precisei de encarar o medo, sabe? Precisei de encarar o medo, né? Eu chegar aos 80, naquela condição, e arrependida porque não deixei de fumar aos 45, que foi quando eu vi esses senhores morrendo. Ainda bem, né, amiga? Porque realmente a vida nos traz tudo que nós precisamos. A vida nos coloca na frente todas aquelas coisas que nós temos que mudar, né? Então, se coloca um doente de efizema na minha frente, é para eu me mirar mesmo, né? Se coloca na minha frente uma pessoa que me agride, é para eu me mirar, que eu ainda agrido, né? De alguma forma eu agrido, não agrido. Mas a gente se coloca como vítima e acusa o outro, né? E eu sou a vítima. Só que isso não existe. Só que isso não existe. Então, nós precisamos compreender a lei do retorno, porque é a lei que regula a nossa capacidade de lidar com a nossa mente, que é um poder extraordinário, né? Verdade, né, Renata? A nossa mente tem esse poder extraordinário de criar coisas, e cada vez que eu penso, fulano é muito chato, esse fulano fica cada vez mais chato, né? E eu sempre terei um chato na minha frente, porque eu estou sendo essa chata de falar que o fulano é chato, né? Ai, ai, ai. Né? Então, será que eu quero olhar essas coisas, né? Então, neste caso, quando eu quero assumir o controle da minha vida, significa que eu andei fazendo umas reflexões e resolvi encarar, né? E resolvi encarar. Então, eu preciso trocar de lado. Eu estou disposta a trocar de lado? Trocar de lado é fácil? Depende, né? Se eu entender que eu preciso mudar de lado, mas não me dispus ainda, vai ser muito difícil, vai ser doloroso, complicado, tudo vai significar um sacrifício muito grande, e então eu não quero enfrentar. Então, quando eu pensava em parar de fumar, fumava 3 vezes, porque eu ficava super ansiosa, então eu cedia, né, aquele impulso. Eu cedia aquele impulso, então eu não conseguia parar de fumar. Mas aí que eu decidi parar de fumar, então vamos continuar a história, né? O que é que veio na minha mente? Porque eu tinha, então, 2 maços de cigarro cheinhos, sem abrir, e eu pensei, também não vou jogar fora. E também não vou dar para ninguém. Eu vou fumar até o último. Eu vou fumar até o último. E aí, por quê? Isso aí já é o boicote, né? Daquela parte que não quer deixar de fumar, já é o boicote. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que negociar com aquela parte, não é? Mas quando a gente tem uma decisão e se dispõe, o como começa a aparecer, né, para nos ajudar. Isso é tão impressionante. Você pode fazer essa experiência a partir de agora. Quando você decidir algo que é difícil para você, mas que você decide que vai, chova ou faça sol, nem que a vaca-tussa eu vou fazer, você vai verificar que a sua consciência começa a te enviar sinais, ou ideias, ou dicas. Então me veio assim, também por desaforo, eu não vou dar para ninguém, não vou jogar fora, eu vou fumar até o último. Como eu fumava uns 8 cigarros por dia, então eu tinha 40 cigarros, então eu ia ficar 5 dias fumando, né? Mas eu fiz o seguinte contrato comigo mesmo. Tá bom, então eu não vou jogar fora, não vou dar para ninguém, e eu vou fumar até o último. Mas quando eu fumar o último,
eu não fumarei mais. Assim eu fiz, cada cigarro que eu acendia, eu repetia para mim essa promessa, com convicção, tá? Não era de boca para fora. Quando eu decidi que eu vou parar, e quando chegar o último, eu vou realmente deixar de fumar. 5 dias, gente, repetindo isso, né? Então, repetindo o quê? 8 vezes por dia, né? Aí, passaram-se 5 dias, os cigarros acabaram, né? E eu não tive mais vontade de fumar. Interessante, né? Então, aquela negociação que eu fiz com a minha mente foi aceita, né? Então, é assim que nós temos que lidar com a nossa mente. Então, imagine que eu ganho R$ 1.000 por mês, mas eu preciso de 3, né? Então, começam a roer as unhas, a ficar com medo, porque eu preciso de R$ 3.000 e só ganho 1.000. Meu Deus, como que eu faço? A conta chega, né? Então, enquanto eu tiver essa preocupação, eu não vou sair dos 1.000, né? E periga que eu ainda perca os 1.000. Mas, então, eu posso falar para mim, eu preciso de no mínimo 3.000. Tá, então eu preciso de 3.000. Mas 3.000 é bom mesmo? Ah, não, ó, se eu ganhasse uns 10.000, eu ia ficar bem mais contente. Então eu começo a pensar nos 10.000, mas a minha mente não acredita, né? Eu já não ganho nem 3, mas eu pus a minha meta de 10.000. Então a minha mente não acredita. E eu não consigo fazer os 10.000 porque a minha mente não acredita. Então o que seria inteligente, né? Ah, eu estou ganhando 1.000, mas eu me proponho a me esforçar para aumentar pelo menos para 1.500 neste mês. Ó, a sua mente não rejeitou muito, não. De 1.000 para 1.500 ela achou que pode ser, né? Fica razoável. Então, se eu não tiver essa coisa de dar esse salto e a minha mente não vai aceitar porque eu não acredito que eu possa, eu não vou dar o salto, né? Então vamos devagar, gente, vamos perder a pressa. Nós não precisamos ter pressa, entendeu? A pressa vai nos trazer ansiedade, né? Eu tenho que mandar em mim. Eu preciso assumir o controle de mim. Então, uma das estratégias é essa, de eu engabelar minha mente, né? Que ela vai dizer que, imagina, 10.000, e eu fico lá sonhando com meus 10.000, mas não consigo fazer meus 10.000, porque eu não sei como fazer os 10.000. Mas na hora que eu aceito de fazer 1.500, eu começo a ter noção, a ter ideia, né, de como que eu posso fazer para gerar os 500 a mais. E aí eu consigo gerar 500 a mais, porque eu acreditei que 500 eu poderia. Porque ele está mais pertinho da minha realidade, né? Ah, não é bonito isso, né? Então nós vamos entender só essas coisas, né? Porque senão a nossa mente vai nos boicotar. Se você tiver um propósito muito distante da sua realidade, sua mente vai te boicotar. É assim que funciona. Então você vai ter que ir negociando com ela. Então perca a pressa, não tenha pressa. Nós estamos no meio de o que eles chamam de pandemia, que eu acho que a pandemia é de mito, né? E a situação realmente ficou meio apertada, meio complicada, todo mundo se virando. Então, nós temos que manter a calma. Então, a primeira coisa, eu tenho que negociar com o meu medo, né? Entende? Fica calmo, né? Na calma, as coisas ficam mais fáceis, porque aparecem soluções. E às vezes bem distantes daquelas que a gente gostaria que fosse ou que pensaria que pudesse acontecer, né? Porque de repente a solução vem por meio de outra pessoa, de uma parceria, né? Surge algo completamente fora do que eu poderia imaginar, mas que à medida que eu me abro e analisar as situações com calma, né? E verificar, então, que possibilidades eu tenho, que dons eu tenho, que habilidades, né? Vanessa, bem-vinda. Que habilidades eu tenho neste momento para suprir, né, aquele emprego que eu perdi ou aquela diminuição na minha renda, etc.
Se eu tiver com calma para analisar essas coisas, a minha alma começará a me indicar as soluções. E as soluções, gente, vêm de maneira muito inusitada. Contar um caso também. A pessoa não está podendo trabalhar porque tem que cuidar da outra que é idosa. Então, essa pessoa está sem salário e tem que cuidar da que é idosa que tem um salário. E esse salário tem que dar para os remédios dela e para o sustento dos dois, né? Aí essa pessoa fala assim, eu estou fazendo minha parte, seja o que Deus quiser, né? Acredita que o amigo perguntou, o que está fazendo? Eu estou cuidando, né? Não estou podendo nem trabalhar direito, estou nessa situação, mas tá bom, né? Bom, aí ele abre a porta da casa e tinha lá uma cesta, gente, com um monte de coisa, até cervejinha. E ele não sabe até hoje quem foi, ele suspeita que seja essa pessoa aí. Você acredita que no mês seguinte a cesta apareceu de novo? Então, como é que a gente vai entender essas coisas? Simples. Que a criatura está despojada, cuidando com amor da outra. E despreocupou desse lado e está se ajeitando com o salário. Está se ajeitando com o salário. E de repente acontece assim. Não é inusitado? Né? Então não vamos duvidar da divindade, sabe? Então nós temos que mudar de lado, nós temos que mudar do lado do medo para o lado da fé, né? Para o lado da fé. Que a gente reluta e não ter fé. Nós estamos amando o medo. Nós relutamos em não ter fé. Nós temos que mudar para a turma da fé. Eu não estou falando numa fé cega. Deus vai mandar, Deus vai me salvar. Tem aquela piadinha do barco, né? Da enchente, que a Dona Maria ficou lá no telhado da casa e a água subindo e vem um barco, né? A Dona Maria não aceita porque é Deus que vai tirar ela, não é assim? Passam 3 barcos e a Dona Maria não vai no barco porque Deus é que vai salvar ela, Jesus que vai salvar e ela morre afogada, né? Jesus, o senhor não foi lá me salvar. Uai, minha filha, eu mandei 3 barcos e você não quis. Então, essa é a nossa mente, sabe? Nossa mente não entende a linguagem do universo, né? E nós precisamos de aprender. Isso mesmo, Josi, se a gente confiasse mais, seria tão bom. Por que a gente perdeu essa confiança, gente? Porque nós nos tornamos materialistas. A gente foi levado a acreditar que se eu não trabalhar duro, eu não ganho. A gente se esqueceu que se a gente for pessoa generosa, a gente ganha. A gente ganha. Ganha o emprego, ganha o presente, ganha o agrado, ganha ajuda na hora que precisa. A gente ganha. Quem que dá? Que é o nosso sustento, que é a divindade. A gente mora nela, a gente está dentro dela. Né? Eu disse que todos os peixes que estão dentro do mar são sustentados pelo mar. Nós estamos numa atmosfera, nós estamos dentro do ar, né? Dentro de um planeta, na superfície, mas parte de um planeta. Nós temos nosso sustento. Então, Josi diz que é a prova disso. Que beleza, né? Que beleza, é isso aí, né? Então, nós vamos mudar de lado ou vamos continuar no lado duro, emperrado do medo, da preocupação, da ansiedade, né? Vamos passar a adotar uma alimentação mais sadia, mais fresca, né? Mais natural, né? Vamos deixar a Coca-Cola para lá, né? Cervejinha de vez em quando, vinhozinho de vez em quando, a gente ainda permite, né? Mas olha a quantidade de recursos que a gente gasta nessas coisas. Na minha profissão aqui, eu vejo que é muito sacrificada, porque as pessoas não querem pagar o psicólogo, não querem pagar o numerólogo, né? Mas pagam na cerveja, né? Eu ouço muito assim, nossa, a gente gasta isso aí no fim de semana, numa rodadinha de cerveja, né? Todos temos essas provas, mas não enxergamos. O justo. A gente não enxerga porque a gente não se dedica a se debruçar em cima disso e fazer as análises, fazer as ponderações.
Portanto, que nós somos controlados tempo integral para o comerciante da cerveja, pelo produtor primeiro, né? O produtor da cerveja, o comerciante da cerveja, né? Essas coisas aí da moda que não levam a nada, são apenas superficialidades. Quanto de recursos que nós aplicamos nisso, que poderiam estar gerando para nós a casa própria, né? Se uma pessoa deixa de fumar e de beber, a poupança que ela faz, ela compra o carro dela. E ela anda a pé, mas fuma e bebe. E se ressente, e tem inveja do que tem o carro. Mas o que tem o carro nem sempre está fumando e bebendo, não. Ele faz uma poupança. Não é, gente? Então, como que eu me administro? Eu controlo a minha vida? Até que ponto que eu controlo a minha vida? Né? Olha, a nossa hora passou, então nós vamos encerrar, antes que ela encerre antes de mim essa live, né, gente? Ficam aí essas reflexões. Quero agradecer muito a presença de vocês, né? Poder ter falado essas coisas. Desejo que vocês, durante a semana, pratiquem o que aprendem, né? E se sintam empoderadas para poder controlar a própria vida, não é? E quero agradecer também à divindade pela inspiração e a permissão, né, de estar aqui falando com vocês. Muito obrigada, gente. E desejo de coração que vocês saiam melhores do que entraram, né? Obrigada, amiga. Gratidão também pelas palavras de vocês, não é? E perdão por ter passado do tempo. Muito obrigada, Josi. Eu também admiro muito você, Patrícia, todos vocês que estão aí, vocês têm uma qualidade também muito legal, né? Tem muita luz, todos vocês, e vamos nos dar as mãos e passar esses ensinamentos para frente, né? Beijo, gente. Até a semana que vem, viu? Muito obrigada. Foi uma honra para mim estar aqui falando com vocês. Tchau.